Olá, seja bem-vindo ao estúdio Tribuna Online. Eu sou Isabela Vidal, jornalista da Rede Tribuna, e estamos aqui para gravar mais um episódio desse podcast. Hoje com Geilson Ferreira. Bem-vindo, Geilson. Muito obrigado pelo convite, Isa. Prazer estar aqui com vocês, com os nossos amigos do Tribuna Online. E curioso, né? Porque, assim, a gente que é jornalista, a gente não é muito de falar, né? A gente é de ouvir, de fazer perguntas, mas vamos nós. Gente, o jornalista, o Geilson é jornalista, tem 40 anos, é natural aqui de Vila Velha, é capixaba, atua no mercado jornalístico desde 2010, já foi produtor, repórter, já fez séries de reportagem. Hoje é o editor coordenador do TN2, ele que manda lá no meu ouvido, pode isso, não pode aquilo. No TN2, a gente tem uma parceria muito legal, muito, né, bom. Geilson? É verdade. Só que o Geilson não está aqui só porque ele é jornalista. Geilson está aqui porque ele é historiador, com pós-graduação em História do Brasil, e ele vai contar a história capixaba que você não sabia. Ficou curioso? Pois é, conversando, né, nos bastidores, nas edições, o Geilson conta várias histórias interessantes para nós capixabas, histórias daqui que muitas vezes a gente não se dá conta ou não conhecia de fato. E hoje a gente vai falar sobre a história de um bairro, uma comunidade que está sempre nos noticiários capixabas, infelizmente na parte policial, que tem esse estigma da violência, mas que já foi uma fazenda, era uma plantação de cana-de-açúcar e também aipim. A gente vai falar de qual comunidade, Geilson? Na verdade, das comunidades, né? Vamos falar da região do bairro da Penha, uma região, como você disse, que infelizmente carrega esse estigma, apesar da luta, né, de todos os moradores, gente de bem, gente que trabalha para tirar esse estigma, que inclusive, né, fazendo um adendo aqui, que não gosta de falar que é o complexo da Penha, eles dizem, gente, complexo é de quem é complexado, nós não somos complexados, nós somos pessoas trabalhadoras que saímos todos os dias das nossas casas, e assim como outras comunidades, vivemos, infelizmente, com medo, né, do tráfico, da violência, mas que a gente vai ver, Isa, que essa comunidade, ela me chama a atenção pela luta social, pela formação que ela tem lá na base. Interessante que você falou de não chamar complexo da Penha. Muitas pessoas hoje em dia falam, né? Até quando tem operações policiais, eles falam, a gente foi lá no complexo da Penha. Mas é uma região que envolve vários bairros, né? Tem o bairro da Penha, São Benedito, Bonfim, Tararé. E, infelizmente, a gente mostra que tem essas operações policiais, criminosos que têm destaque, como o Marujo, por exemplo, né? Mas o foco é a comunidade, são os moradores, são as pessoas Exato. Que vivem lá, que mantêm as suas casas, os seus lares, as famílias. E por que a gente vai contar essa história? Porque tem muita coisa interessante, como você falou, de luta social, né, Geilson? Exatamente. Inclusive lá era chamado de Território do Bem. Na verdade esse nome, ele vem dos moradores. Os moradores, eu acho que até por estarem cansados desse estigma de violência e por se entenderem pessoas de bem, pessoas que trabalham cotidianamente, elas começam a se autodeclarar moradores do Território do Bem. Isso vem até de uma iniciativa que começou lá no bairro, que é o chamado Banco Bem, em que eles criaram uma moeda própria, uma história bem curiosa, mas que não é o nosso foco, então a gente não vai se aprofundar. E aí, a partir daí, todo mundo começa a adotar. E hoje, né, todo mundo no Espírito Santo conhece o que é o Território do Bem. O que chama atenção, Isa, eu vou fazer até um paralelo. Você falou alguns dos bairros, mas se a gente trabalhar aqui, a gente está falando do bairro São Benedito, bairro da Penha, bairro Bonfim, bairro Itararé, Consolação, que hoje tem Gurijica, né? Tem esses dois nomes ali que são conhecidos, e também o bairro Jaburu e o Floresta, que fazem parte de um único morro, né? De uma única área geográfica aqui de Vitória. Eu saí desse bairro Jaburu. Eu morei lá até os 14 anos de idade, dos 3 aos 14 anos de idade. E se você me perguntar assim, sabia dessa história? Não, eu não sabia. Então, é curioso, e essa é a parte legal da história capixaba, que ela começa a ser resgatada e construída agora, meados dos anos 2000, 2010, ela começa a ganhar um corpo. E aí a gente começa a pesquisar um pouco mais, e se você me perguntar, mas o que te levou do jornalismo para a história, né? Eu vejo como um complemento. De tanto cobrir assuntos relacionados à segurança pública, mães chorando, adolescentes infelizmente mortos, começou a me dar uma certa angústia, e eu queria saber onde que erramos, o que faltou para que esse adolescente, esse jovem, essa mãe não estivesse chorando o filho dela morto.
E aí isso me remete de volta para a sala de aula, e aí eu vou buscar respostas na história. Encontrei algumas? Talvez. Algumas que eu aceito, algumas que são questionáveis, mas isso me levou de volta para a sala de aula para buscar a história, porquê disso tudo. E isso é interessante porque a construção de uma comunidade, de um bairro, né, passa por vários processos. A gente falou lá no começo do podcast que o bairro da Penha, claro que ele foi ocupado por devotos, né, de Nossa Senhora da Penha também? Sim, Por isso recebeu esse nome? Exatamente. E também porque, né, um ponto curioso dessa região é que, se a gente está vendo algumas imagens aqui ao fundo, e as primeiras fotos mostram que não havia muito prédio, né? Olha como é que era a área, né? Você percebe um vazio, aqui é a região de Santa Lúcia, ali, olha como é que mudou. Uhum. Mas mesmo com os prédios e todas as ocupações, né, os bairros ocupados por esses grandes empreendimentos, ele continua tendo uma vista maravilhosa. Verdade. Você consegue ver a ilha de Vitória, assim, de vários aspectos. E a visão de lá para o convento da Penha leva a esse nome, o bairro da Penha, em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Assim como São Benedito, que também tem esse apego na fé, na religião, né? Fala-se que um dos fundadores lá, o sargento Carioca, vou pegar a colinha dele aqui, ó, Ascendino Fagundes de Aguiar. Esse é o nome dele. O sargento Carioca era um devoto de São Benedito. E aí muitos dos pares ali nos primeiros anos de ocupação, eles decidem fazer uma igreja né, em relação ao santo. Uhum. E aí a primeira capela que é construída é dedicada ao São Benedito. E aí é natural que o bairro tenha o nome de São Benedito. E se a gente for lá para a região do bairro Bonfim, durante algum tempo tem uma imigração muito forte, né? Tem muita gente vindo da Bahia que vai ocupar essa região. Sim. E na Bahia, né, Santo da Vez, né, Nossa Senhora do Bonfim. E aí também, então você percebe que é uma comunidade que ela tem os primeiros anos de fundação está enraizado na fé, na luta do povo, mas também numa crença de um futuro melhor, de algo que estaria por vir. Mas a gente vai desembolando no decorrer da conversa aqui. Explica para mim por que lá era uma área de plantação de cana-de-açúcar e aipim, como que ela começou a ser povoada? Na verdade, assim, toda essa região que vai aqui de Jucutuquara até a região de Tararé pertencia lá no período colonial, na verdade no período imperial brasileiro, a uma única família, uma única pessoa, que era o ex-presidente da província à época, né, que hoje seria o equivalente a governador, da família Monjardim. O Barão de Monjardim, né, a história dele é bem conhecida, né, autoridade, então isso também difere por que as autoridades têm suas histórias contadas, enquanto regiões como essa são silenciadas. Isso também tem um porquê, né? Enfim, a história ao longo de algum tempo, ela é feita para vencedores e para pessoas que têm nomes de peso, né? Não que essas pessoas não tivessem, mas à época considerava-se isso. Então, o Barão de Monjardim era detentor daquela área toda. Acontece que, num dado momento, após a morte dele, com o passar dos anos, né, o Brasil vai mudando, as coisas vão mudando, e as pessoas começam a vir aqui para a ocupação da Grande Vitória, que não existia, mas que seria o que é equivalente hoje à Grande Vitória. Muitas transformações, muitas lutas, né? Alguns bairros são formados principalmente na região da Ilha do Príncipe, que vem caminhando para cá. E à medida que o desenvolvimento econômico de Vitória ganha uma força, essas pessoas interessadas em trabalho, né? A gente está falando aí dos anos 60, acontece algo curioso na economia capixaba, há uma erradicação do café, e o Espírito Santo vivia do café. Havia um entendimento do governo brasileiro de que, se não houvesse a produção de pelo menos 6 sacas de café para cada planta, aquilo seria algo inviável. Caramba! A propriedade não tinha por que existir. Eles falavam de uma economia realmente inviável. Então, decidiu-se erradicar o café. Isso está a nossa fonte nessa informação, é a Revista do Café. É um site específico, né, focado em economia cafeeira. E ele conta essa história.
Quando há essa erradicação do café, principalmente na parte norte do Espírito Santo, que, né, a gente acompanha até hoje, sofre de vez em quando com secas, o desenvolvimento demorou a chegar porque estava um pouco mais distante da capital federal à época, o Rio de Janeiro, então demora mais para chegar, não tem estrada. Se não tem estrada, não tem também uma produção que se justifique, porque, né, você não consegue escoar essa... exatamente. Então, acontece que o governo decide isso, vamos erradicar. São mais de 200 milhões de sacas de café destruídos pelo governo nos anos 60. Qual que é o prejuízo? Muita gente que trabalhava na produção cafeira, na colheita do café no norte capixaba, fica sem trabalho, fica sem saber o que fazer. E aí começa a haver uma luz na outra guinada que o Espírito Santo dá, que é no desenvolvimento industrial. Aí já estamos falando da CST, à época, hoje é a ArcelorMittal, e também da Companhia Siderúrgica, da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né? Essas empresas começam a ganhar força no Porto de Tubarão, elas começam a desenvolver o Porto de Tubarão, principalmente a Vale, a primeira detentora ali da área, ela começa a trabalhar para querer exportar, né, muito dessa produção para o Japão, e isso demanda mão de obra. Então, essas pessoas vêm com a esperança de ocupar um desses postos de trabalho. Só que essas pessoas não têm qualificação para ocupar essas áreas, para ocupar esses postos de trabalho. Parece redundante, né? Até hoje a gente fala de falta de capacitação profissional que impede as pessoas de ocuparem os mercados. À época, você imagina, o Brasil que tinha saído de uma abolição há menos de 50, 60 anos, muita gente analfabeta, muita gente sem o direito do acesso à escola, muita gente sem saber a importância dos estudos, então não conseguem ocupar essas vagas. E ficam sem moradia. Numa ilha que tem metade dela vazia, desocupada, tá aí a imagem, que não deixa mentir, né? Jardim Camburi até 1930 não se falava nada sobre Jardim Camburi. Jardim da Penha a gente até exibiu, né, lá no TN2 como que era uma área vazia. E aí essas pessoas começam a se incomodar sem ter lugar para morar, até que aparece o Acedino, Sargento Carioca, que ele começa a liderar pontualmente a ocupação dessa área. É uma área devoluta, é um termo, né, difícil para a população, porque ele não se usa com tanta frequência. Devoluto significa pertence ao Estado e ninguém ocupa. E, do ponto de vista prático, será que é justo pessoas sem moradia e áreas desocupadas? Então, começa a haver essa discussão, começa a se ganhar essa consciência, e aí sim, liderado pelo Acendino, pelo Sargento Carioca, algumas pessoas começam a subir a região. Isso foi na década de 50. Entre 50 até meados de 60. 60. O Sargento Carioca, então, ele vem como se fosse uma liderança para tomar a frente e incentivar o povo a ocupar essa área, é isso? Exatamente. O sargento, ele deixa um documento em que ele pontua datas de formação de ocupação de cada uma dessas áreas. Ele pontua que o objetivo dele não era enfrentamento com as autoridades, que não era liderar motins. A gente tem que fazer um paralelo, que estamos falando de 60 para 70, em que estamos saindo de um movimento desenvolvimentista do Brasil, né, com o governo de Getúlio Vargas, aquele 50 em 5, né, que você começa a trazer muita coisa norte-americana. Então, você tem uma desigualdade gritante. E o sargento, ele fala isso. Eu queria dar dignidade para algumas comunidades, para algumas dessas pessoas. Ao mesmo tempo, eu queria separar, junto com as comunidades, locais de lazer, praças. Ele faz praças, pontos de igreja, né? Ele queria, sim, ter comunidades que tivessem suas congregações. Escola, formação, importante, né? Ele pontua tudo isso. E aí ele começa a liderar essas ocupações. Mais à frente, ele tenta virar uma autoridade política. Mas o curioso é que, apesar de ter toda essa importância para essas comunidades, pouco se tem sobre o Sargento Carioca. Não se sabe de onde que necessariamente ele veio. A gente sabe que ele veio da cidade de Petrópolis, mas não se tem, assim, a base, o que ele fazia, como que ele foi para o militarismo. Não se tem essas informações, pelo menos não no nosso arcabouço histórico. E também não se fala muito do
ocupação, né? Parece que quando as comunidades meio que se formam, a figura desaparece. E aí você só tem uma carta deixada por ele para uma moradora em que ele fala dessas ocupações. E aí ele loteou essa região, as pessoas começaram a ocupar, só que foi uma região conhecida também como Morro do Teimoso, né? Isso, é assim. Quando eles começam a ocupar essas áreas, fatalmente uma área pública, a polícia vai lá e desocupa. Você sobe, faz o seu barraco, passa um momento, a polícia vem e fala, tem que sair. Uhum. E aí vem toda a força da administração pública e derruba barraco, e põe morador para ir embora. Só que, volto a dizer, não se tinha para onde ir. Então, eles esperam e à noite eles voltam. E acontece isso algumas vezes, várias vezes. Isso é uma história curiosa porque ela acontece não só aqui na região do bairro da Penha, mas também acontece na região de Caratuíra e também acontece em outras comunidades. Então, esse nome Morro do Teimoso ou Bairro do Teimoso, a gente vai ver ela sendo utilizada em várias comunidades, a ponto de, às vezes, na pesquisa histórica, dar uma certa confusão, né? Você fala, poxa, mas você está falando dessa área, será que é dessa área? Aí os pormenores ajudam a gente a entender que sim, é daquela área que está falando. Pouco depois, quando a autoridade pública ela meio que deixa as pessoas de fato ocuparem, percebe que já não tem o que fazer. Não tem jeito mais. Porque assim, vai ficar nisso daí, é um desgaste absurdo. Olha quanta força policial você precisa usar. Tudo bem, Vitória não se tinha lá esse número, né? Esse aparato todo, de criminalidade, né, também não se tinha esse aparato todo, né? A força policial hoje ainda, né? Ainda falta muito para chegar ao que é necessário, ao que seria o mundo ideal, mas ao mesmo tempo, para a época, a gente percebe nos números, né? Não fica falando números, mas o aumento populacional de 60 para 1990 é absurdo. A gente sai de 80 mil moradores na região que hoje é a Grande Vitória, salta para quase 800 mil em 1980 e duplica isso daí em 1990. Você percebe o boom da Grande Vitória assim, de forma absurda. Então não dava para ficar brigando porque, né, era crescente. Aí, quando as pessoas começam a se estabilizar nessas áreas, elas começam a melhorar as suas moradias. Na época, e eu vivi isso de perto, a gente chamava de barraco mesmo, assim, barraco de madeira. Ninguém ficava chateado, porque falava, você mora no barraco. Moro no barraco, vida que segue. E as pessoas começam a martelar. E aí vira o morro do martelo, porque, pensa comigo, a pessoa trabalha o dia inteiro, né? Geralmente é a força masculina que vai liderar essas melhorias nas casas. A pessoa trabalha o dia inteiro para ganhar um dinheiro. Quando que ela tem horário para fazer a melhoria na própria casa? É noite. No pós-trabalho. Noite para madrugada. Então, era comum, os jornais da época noticiam isso. Durante a madrugada, você ver luzes, pequenos pontos de luz, assim, bem apagadinhos, e o martelo, o barulho do martelo. Pac, pac, pac do martelo. Então, vira, por um tempo, também o Morro do Martelo. Deixa de ser o Teimoso e passa a ser o Martelo. Outro nome curioso da região. Exatamente. Agora, Geilson, você está contando, né, a construção dessas comunidades, né? Pode ser assim dizer, essa ocupação dessa área. E aí, eu vi também num dos arquivos, até que você me enviou, a gente conversando sobre, em 1977, a Cesan faz o investimento de abastecimento de água. Ou seja, até 1977 não tinha água encanada, por isso que as pessoas subiam com lata d'água na cabeça. Foram dois momentos, pelo menos, destacados que essa comunidade passou. Num deles, era isso, né? Subir, descer com lata d'água, com compra de supermercado, era tudo, né, na ladeira ali. Para tentar amenizar isso daí, foi encontrada uma primeira solução. Vamos fazer uma espécie de bica, né? Foram instaladas, sei lá, 20 torneiras com tanques, né, para tentar facilitar a vida. Mas pensa comigo, né, Isabela? Uma comunidade inteira atendida por 20 torneiras, lógico que vai dar aquela brigazinha ali entre um morador e outro, o vizinho com mais, né, um pouco menos de tempo, mais esbaforido. Então, acontecia muita discussão, muita briga. E aí, essa bica, né, essa espécie de bica, ela é desativada. E por conta do aumento do número de crimes, isso ainda em 70, o Sargento Carioca, ele
clama às autoridades para que instalem uma delegacia de polícia lá em cima. E aí a primeira delegacia, que também durou pouco tempo, a gente percebe assim, nada era, o que a gente fala de perene, né? Nada fica muito tempo na região do bairro da Penha nesses primeiros anos de Mas tem o de DPM ocupação. hoje lá, né? Então, o DPM, o que acontece? Tem um lapso aí entre a delegacia ela existe por um tempo, depois não se tem muito registro do que de fato aconteceu, mas há uma imagem que mostra só algumas... uma espécie de pilastra, né? É porque ela foi extremamente destruída. A comunidade, alguns moradores destruíram, porque, né, vai saber por quê, né? Mas destruiu tudo. E aí, depois... é que ela vira o DPM, né? O Estado reapropria, mas isso é nos nossos tempos, né? Nos dias de hoje. Entendi. Então, ou seja, mostra, depois de um tempo, os serviços públicos chegando à região. Depois de muita luta, né? Muita luta. Não é fácil, porque se você pensa comigo, a ocupação começa entre 50 e 60. Algumas áreas, as áreas mais baixas, Itararé, ali na região, ela começa em 51, 53. Depois eles começam a subir. E à medida que eles vão subindo, o serviço público não chega. Também uma realidade, a gente olha a Grande Vitória hoje, né? Muito mais bem equipada de serviços, né? Algumas comunidades ainda sim o serviço precisa chegar, a energia elétrica que falha, a luz o abastecimento de água que às vezes falha. Isso em 80, 70, 60 não era uma assim, realidade, né? Para quase todo o que a gente hoje conhece como Grande Vitória. Eu te falo que eu sou um entusiasta da história metropolitana, principalmente, porque ela me ajuda a entender muito do hoje, assim. Muita gente fala, poxa, mas o Brasil com seus 500 anos... Não, o Brasil não tem necessariamente 500 anos, né? Porque se a gente para pensar, Isa, todo o transporte público, ele começa para valer em 1910, 12, com charretes. Antes você tinha que ter o seu próprio transporte, ou fazer como o Padre Anchieta lá em 1500 e bolinha, sair daqui de Vitória para ir lá para Guarapari, Anchieta a pé. Então não se pode falar de 500 anos de história. Tem que se falar assim, não, olha, há uma ocupação no território brasileiro em cerca de 500 anos, mas serviços públicos, como a gente conhece hoje, eles são muito recentes. E quem mais sente são essas comunidades. No caso deles, eles têm a dificuldade do acesso à água, que é o primeiro, né? Tudo se move por conta da água. Se a gente perceber cidades como Colatina, Cachoeiro, Linhares, várias dessas cidades do interior do estado, o que elas têm em comum? Elas estão no entorno próximo a rios, né? Sempre se porque formam. A água é primórdio, né? Assim, dá para navegar, dá para plantar, dá para encher a torneira. Sobretudo para sobrevivência e para manter a sua higiene pessoal, questões básicas, a água é fundamental. Agora, imagina, o nosso calor, tudo bem, né? A gente piorou, a nossa sensação térmica vem piorando com o passar dos anos, mas há estudos... Mudança climática também. Exatamente. Há estudos que apontam que, meados dos anos 80, a gente já vivia ali a média dos 28 para 29 graus médio de temperatura. Então, já estava quente. Imagina subindo essa ladeira com uma lata d'água na cabeça, porque, né, não tem um cano para levar água. Mas se a gente volta, fazendo um adendo, se a gente volta na história de Vitória, a água chega na ilha de Vitória, lá pelos idos de 1930. Encanada, em 1930. Mas não em todos os bairros. Exatamente, porque você tinha algumas, né, as fontes. Por que a fonte grande é fonte grande? Porque se tinha uma fonte lá onde, de fato, as pessoas buscavam água. Então, o legal da história da região metropolitana é isso, porque você vai entendendo, assim, por cada bairro tem um nome, cada nome... tem um porquê história de existir, por trás né? disso. Exatamente. Legal. Isso é muito curioso. Inclusive, tem uma reportagem de 1999 que a Secretaria de Transporte Municipal cria 3 linhas de ônibus. O asfaltamento também do bairro, né? Que também é importante. Você imagina viver numa rua de chão batido, né? Que traz poeira. Exatamente. Sujeira também, bicho, né? Quando é asfaltado, cria um ambiente melhor para se passar o ônibus, para se levar e trazer, né? Eu te falei que eu morei no bairro Jaburu. Eu vi esse processo na prática, assim, nos anos 90.
Na minha casa, né, eu subi uma escadaria, sei lá, uns 300, 500 degraus. Nossa. Da Leitão da Silva. Imagina chegar no supermercado, gente. Era puxado, difícil. né? Era difícil. A gente... Cansado e chega com compra. Assim, algumas das nossas realidades, eu não tô aqui pra ficar contando a minha história, mas é porque como a gente viveu parte disso, eu acho que ajuda a entender melhor. Entender, sim. Existia um supermercado que nos atendia a toda essa região, que ficava na Gilson Mendonça, a principal de Consolação. Esse supermercado, ele era minúsculo. A gente lembra daquele tempo da marcação, né, dos preços, da inflação. Quantas vezes eu cheguei lá e tava a maquininha batendo o preço em cima do outro. E a expertise de menino, às vezes olhava a etiquetinha e falava, opa, mas a de baixo tá mais barato. E aí tirava e pagava mais barato. Código do consumidor. Não é? Opa, peraí, essa de baixo aqui tá mais barato, então vamos na mais barato. Enfim, mas a gente... Depois surge um outro supermercado que existe até hoje na Praia do Suá. E esse supermercado passou a ser um pouco de referência. Só que não fazia sentido à época você pegar um ônibus, porque desse supermercado, pelo menos até onde eu morava, era um ponto de ônibus. Você embarcava em um, descia em outro, então não fazia sentido. Mas também para caminhar com algumas sacolas de supermercado, que a cada passo que você vai dando, o peso vai aumentando, era gritante. E aí quando a gente olhava para cima, falava assim, putz, vamos subir. Não, coragem para subir debaixo do sol quente. Mas era isso. Mas o curioso é que da minha casa, onde hoje passa a rua lá no Jaburu, eu acho que são, sei lá, 15 degraus. Seria muito fácil. Mas não diminui, né, o transtorno que o morador tem que passar, essas comunidades enfrentam até os dias de hoje, porque, assim, Isa, o transporte ele demora. Final de semana, feriado, se qualquer morador de bairros como Jardim Camburi, Jardim da Penha, que dependem, né, as pessoas que dependem de transporte público para essas áreas, às vezes recorrem a um carro de aplicativo, porque o ônibus demora, volta para 1990. Você entende que... E, assim, qual era a prioridade de servir esse morador? Olha o ponto de saída da linha, né? Um bairro, no caso do bairro da Penha indo para Lagoano. São duas comunidades interligadas. Quando você tem algumas linhas que interligam bairros como Jardim Camburi, a rodoviária, Jardim Camburi é o Parque Moscoso, Jardim da Penha, a rodoviária. Você entende que é diferente, assim, o olhar... eu falo que os anos 90 eram anos, né, bem cruéis do ponto de vista de algumas decisões públicas, mas, assim, que poderiam ser repensadas. E que essas comunidades, pela sua união, mesmo ali em ruga, um morador com outro não muito, né? Mas havia um caminho para fluir. Todo mundo fluía para o mesmo caminho. Eu preciso que meu bairro melhore. Eu preciso que a escadaria vire pelo menos uma rampa, uma ladeira para eu conseguir subir. Porque com corrimão, porque tem idoso. Exatamente. Quantas vezes a gente via pessoas passando mal e tendo que descer as escadarias com a pessoa no ombro, entende? Algumas das mães, a minha mãe fez muito isso. Quando a gente passava mal, a gente saía do Jaburu, ia caminhando até o Hospital Infantil de Vitória, que fica lá em Santa Lúcia, na ladeira, e lá a gente subia a ladeira. Então você descia uma e subia outra. Passando mal. Porque também a linha de ônibus que atendia a gente ali, uma não passava, ela só seguia pela beira-mar direto em direção à rodoviária, teria que descer o morro, e a outra, que poderia passar lá em frente, que hoje faz a linha de Mangue Seco, né, ela demorava absurdamente. Então, esperar esse coletivo, né, melhor ir a pé, você chegava mais rápido. Tem que ser forte. Tem que ser, para talvez... sobreviver. Muito dessa força dessas comunidades é que trouxe alguns desses resultados. Isso é interessante você falar, tudo isso, Geilson, exemplificar também, porque a única coisa que a pessoa quer é dignidade para viver bem. Exatamente. E isso, todos querem exigir isso dentro da vida. Qualquer um, em qualquer bairro,
que é o quê? Um direito à moradia decente, então com serviços públicos que funcionem, né? Uma rua que dê para passar, que não seja asfaltada, mas que seja calçada. Nós estamos falando hoje, né, quase em 2025, de serviços públicos que chegam um pouco tarde, mas hoje em dia as gerações estão muito acostumadas a ter tudo fácil, não digo na mão, mas fácil, Sim, né? o acesso é muito fácil. O acesso é fácil. Realmente, você contextualizando isso em 1950, 1970, não era tudo como é hoje, né? Então, isso é interessante a gente falar, porque é dar voz às pessoas que precisam também falar de como que foi sofrido para se chegar a um bairro que tem hoje praticamente tudo. E se você pensar, Isa, a gente nem falou pela educação, né? Educação que é uma das minhas bandeiras até hoje, eu sempre defendi e continuarei defendendo a educação, porque sim, o que move a gente é a educação, apesar de uma grita, né, que existe de que a educação formal já não atende mais, porque você tem outros meios de ganhar dinheiro, de mudar de vida. E sim, existem outros meios, mas ninguém tira aquilo que você conquista por meio da educação. Sim. Em se falando de educação, essas comunidades, apesar do início delas estar em 50 e 60, a gente fala da primeira escola na região do bairro da Penha em 70, meados de 70, 73, se não me engano. Demora muito, né, para uma escola, um grupo escolar se formar. Demora muito para essa escola ser considerada parte da rede municipal. Porque aí você pode perguntar, mas qual a diferença de estar inserido ou não numa rede municipal? É porque se você faz parte de uma rede municipal, falando hoje, você tem um currículo unificado. Então, espera-se que a educação oferecida em um bairro não seja diferente da educação oferecida no outro bairro. Só que essas comunidades precisaram esperar muito e se a gente faz um cálculo básico, se a gente fala de 20 anos, é uma geração que perdeu o acesso à educação rápida perto de casa, porque não se tinha uma escola perto de casa. Então, talvez tivessem que ir para outros bairros, talvez tivessem que encarar o sol para estudar, não sei. Algumas das coisas precisam de aprofundamento, fazer um paralelo à escola não, à comunidade, às comunidades, em respeito a todas elas, cada uma com sua individualidade. Elas têm um ponto muito legal que chega a arrepiar quando a gente fala, que é assim, hoje eles estão unidos, eles têm um site específico que conta as histórias deles, que fala um pouquinho das ações que acontecem lá em cima. Existem algumas iniciativas, inclusive um livro que foi recém-publicado na rede do Google, disponível para download gratuito para as comunidades. Para quem quiser ler esse livro, né? Eu tive acesso a ele recentemente, comecei a folhear. Então, é assim, a forma que essa comunidade encontrou, e isso eu faço um adendo de uma outra... de como o desenvolvimento tecnológico permitiu que essas comunidades tivessem um pouco de voz. Que a rede social não é necessariamente só para o prazer, para prazer nosso, óbvio, mas... Distrair, divertir. Exatamente, mas essa comunidade, para quem tem interesse em falar assim, a minha comunidade é diferente, a minha área, como alguns bairros da Grande Vitória, curiosamente, gostam de falar a minha quebrada é diferente, a minha quebrada, a gente tem isso, que lá não tem. Então, não fala que eu sou aquela, porque lá é outra coisa, que eu sou eu e eles são eles. Somos iguais, porém diferentes nas nossas individualidades. Eu acho curioso essa guinada que a tecnologia trouxe para dar voz para essas comunidades. Legal, muito bom. Gostei de saber de tudo isso, viu? É isso, Geilson contando a história capixaba que eu não sabia. Eu queria só fazer um último adendo, Isa, assim... O que serve isso tudo, né? Às vezes, quando a gente estuda história, a gente fala assim, tá, mas pra quê? Eu já ouvi isso muito na sala de aula. Cara, pra que eu preciso saber dessa velharia de passado? Já foi. Não... Com a história, você consegue identificar o que se mantém de lá do passado até os dias de hoje. Algumas das coisas que, infelizmente, se mantêm, as desigualdades, elas se mantêm. A necessidade de clamor social muito forte para que as coisas aconteçam, isso se mantém até hoje, a chamada hierarquia do poder. Se você não tem muita coisa para agregar, você é silenciado. Se você já é alguém ali considerado... Nas palavras, né, dos meus pares, aí, da galera da comunidade, é assim,
Se você é alguém na fila do pão, fale. Se você não é ninguém, fica caladinho ali. Existe muito isso, a continuidade de alguns processos sociais que são muito cruéis. Então, a história, ela nos permite abrir esse olhar. Se você perguntar, em 1990, você tinha um pouco dessa noção da sua região? Não tinha. Em 2010, né, ali no comecinho do jornalismo e tudo mais, talvez também não. Isso é muito recente, assim, e isso é muito legal você perceber que onde que dá para mudar? Então, né, a história trabalha com as continuidades e as rupturas. Qual é a ruptura? Por isso que eu sou defensor da educação. A ruptura se dá na educação. Quando você percebe, opa, peraí, por que eu não tenho direito de fala? Por que eu não tenho direito de ser o representante da minha comunidade se eu quiser ser um político, ou se eu quiser ser um professor, se eu quiser ser qualquer coisa? Referência. Por que não? Entende? Então, essa ruptura se dá a partir do momento que você ganha consciência do seu eu. Quem é você para a sua comunidade? E o que você quer ser para a sua comunidade? Aí a gente vê algumas lideranças despontando e que estão fazendo, sim, uma mudança maravilhosa, né? Tem até turismo agora que você consegue fazer pelo bairro. Isso é maravilhoso. Muito legal. E a história, ela é importante, como você falou, para a gente se conhecer também, saber quem somos nós de vários aspectos, né? Que muito se falou de várias vertentes, até da imigração italiana, né? Porque aí, no caso, faz parte da minha história. Então, é uma coisa que eu vi, eu li, estudei um pouco, e quando a gente enxerga o passado e toma conhecimento, a gente consegue também perceber o quanto que a gente avançou enquanto sociedade, enquanto pessoa. Isso vem no amadurecimento, né, da gente que está nessa casa dos 40 anos, né? É verdade. E ver o que é possível transmitir como comunicadores, né, para, quem sabe, causar uma reflexão, né, um debate, falar de uma causa, né? Então, eu acho que é interessante a gente trazer isso tudo. E nós, como capixabas, que às vezes não temos acesso a todas essas informações por falta mesmo de divulgação, Sim. né? E nisso que surgiu, acho que o interesse da gente conversar, fazer esse bate-papo e dividir um pouco dessa história capixaba com quem quiser também. É verdade. Assim, eu percebo micromovimentos de várias pessoas de diferentes áreas de atuação, jornalistas, radialistas, engenheiros, muita gente levantando a questão da história capixaba. E é curioso que você entra nas redes sociais, você encontra vários perfis da história capixaba, cada um com a sua identidade, cada um com o seu recorte. Esse boom, ele é muito, muito interessante, Sim. porque ele ajuda a gente a refletir, a entender. Como comunicador, eu sempre procurei observar muito aquela premissa das 3 regras da comunicação social, que é entreter, informar e educar. Para mim, desses 3, talvez o entretenimento hoje esteja muito fácil, então a gente não tem esse papel mais, né? Mas o informar e o educar, ele sempre correu muito forte para mim. Assim, acho que a gente precisa, sim, levar conhecimento, seja por meio de uma reportagem, seja por meio, né, do que a gente está fazendo agora no podcast, por meio da escrita ou por meio das redes sociais. Como alguns dos comunicadores, vou falar alguns deles, eu acho que o Fábio Pirajá faz um trabalho maravilhoso, referência, a gente... qualquer assunto que você busque na página Memória Capixaba do Fábio, você encontra muito fácil. Então, parabéns para o Fábio, um trabalho sensacional. Mas a gente também não pode deixar de lado os nossos historiadores que saíram das universidades, que estão ali fazendo seus materiais literários, que estão investindo em pesquisa. Eu acho que isso que o país precisa valorizar hoje é como que a pesquisa científica de diversas áreas, não estou falando só da história, né? A pesquisa na área da comunicação, pesquisa na área das engenharias, na área da saúde, né? Sabe? Todas as áreas, elas agregam. E a história, ela abraça tudo isso. Então, por isso que eu me joguei na história, por isso que eu sou um aficionado por história. E sim, quero ser uma dessas vozes para tentar fazer as pessoas se interessarem por história, né? Porque é tão curioso, eu estive na sala de aula e às vezes os alunos, quando vem alguma coisa mais curiosa do ponto de vista prático, daquilo que eles conseguem enxergar, que a gente não está falando de Vasco Fernandes Coutinho. Até brinco que um colega nosso, o Cezinho, ele fala, cara, tudo que você vai falar de história do Espírito Santo, você vai ler, todo mundo falando de Vasco Fernandes Coutinho. A gente respeita o Vasco, né? Apesar de eu ser flamenguista. Faz parte da história. Ele é Vasco, mas eu sou flamenguista, mas eu respeito. Mas assim,
Começa, mas a gente precisa trazer um pouquinho do hoje também. Do hoje que eu digo, não é de agora, 2025, para essa galera. É de trazer esse hoje que está próximo. 1980, 70, é próximo, está na nossa memória. E é uma época, né? Esse centenário, ele é muito curioso porque tem muitas transformações. Tem assunto para quando você quiser, Isa. Vamos fazer o próximo. Obrigada, tá, Geilson? Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Estúdio Tribuna Online. E essa entrevista você pode conferir no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e também nos tocadores de podcast. Espero você no próximo.